Hoje, mais uma vez, vamos ser agraciados com com uma palestra magnífica do desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, e a OAB, como sempre, empenhada em trazer informações aos colegas, e hoje nós teremos então um assunto palpitante, que é a Lei Maria da Penha, promovida então pelo Departamento de Cultura e Eventos, dirigido pelo Dr. Humberto Borges Durso, e na presidência da excelente presidência do Dr. Marcos da Costa. O Dr. Rui Alberto Leme Cavalheiro é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Também sou pela PUC. Professor universitário e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB. Bom, o currículo aqui está resumido. É evidente que se nós formos falar descrever o currículo de Vossa Excelência aqui, nós não tomaremos muito tempo. Então, sem mais delongas, então, Excelência, Vossa Excelência está com a palavra, por gentileza. Eu vou fazer uma exposição. Tem uma parte técnica, eu vou pontuar alguns tópicos que mais chamam a atenção. Para a reflexão inicial, nós temos essa frase, que é atribuída a Nelson Rodrigues. Por que eu trouxe essa frase? Porque eu quero que os senhores vejam e, afinal, vai ser um dos pontos de destaque. Nós vamos discutir isso aí um pouquinho. Os objetivos da Lei 11.340/2006. Prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Nós temos o quê? Nós temos um mundo no qual a condição da mulher é extremamente inferiorizada. Não se leva em consideração a mulher. Todas as pesquisas que nós lemos sobre empregos demonstram que a mulher ela ganha, exercendo a mesma função que o homem, percentual entre 70% a 50% do que o homem ganha fazendo o mesmo trabalho que ela. Então, nós temos uma visão sobre a mulher muito diferente. Daí a necessidade de se trazer uma lei especial. Eu digo para os senhores desde o início, tenho muito medo quando há uma lei que passa a ter nome de alguém. Porque isso significa que o legislador só se preocupou com aquele problema quando aconteceu alguma coisa. Então, a Lei Fleury dos anos 70 foi feita para o delegado Sérgio Paranhos Fleury e, durante anos, foi denominada de Lei Fleury, que a pessoa que era pronunciada para ir ao tribunal do júri, ela não tinha mais a prisão preventiva decretada automaticamente com a pronúncia. Depois, vários outros casos que foram acontecendo, conforme havia algum evento. O Código de Trânsito só veio para nós quando o filho do ministro atropelou e matou uma pessoa ao lado de dos lagos de Brasília. Aí correram e fizeram a lei de trânsito. A lei dos crimes hediondos veio porque o Medina, do Rock in Rio, foi sequestrado, o irmão dele era deputado federal, então fizeram a lei dos crimes hediondos. E a Lei Maria da Penha, porque, infelizmente, precisou a Maria da Penha, que tanto procurava atendimento policial em razão da agressividade do marido, precisou ela ficar paraplégica para se pensar na lei. E isso depois dela reclamar em organismos internacionais. Então, perceberam? Quando a lei tem o nome de alguém, significa que aconteceu alguma coisa. Quando o legislador deveria ter o cuidado de sempre verificar qual era a necessidade do povo, o que se está procurando. Mas não, infelizmente precisa acontecer alguma coisa para que o legislador venha em seguida.
prevenir, não existir, punir, uma punição eficaz, erradicar, deixar de existir a violência contra a mulher, inclusive com a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. A base constitucional está no artigo 226. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Isso, inclusive, em cumprimento de tratados regionais. O que nós temos, até hoje, em que pesem muitas ideias em contrário, é a organização familiar. A organização familiar, ela dá uma segurança para as pessoas. A partir dessa estabilidade daquele núcleo é que se desenvolvem todas as demais situações. Se nós formos pegar noções de direito penal e direito civil, nós vamos ver que isso começa no lar. O filho, ele tem, numa família estruturada, as primeiras advertências sobre como se comportar para a vida posterior. É de lá que sai a base de todos nós. E, na Constituição Federal, também encontramos a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é aquilo que nós podemos pensar em como nós seremos felizes. Cada um vai ser feliz, cada um vai encontrar a sua estabilidade do modo que bem entender. Não é alguma coisa que seja igual para todos. Daí talvez a minha dificuldade, a minha resistência a fazer uma viagem em navio cruzeiro. Eu não me vejo no navio cruzeiro onde todas aquelas pessoas que estão lá, os organizadores decidiram como eu vou me divertir. Eles disseram, as pessoas se divertem assim. E não, eu gosto de um dia fazer uma coisa, outro dia fazer outra, um dia eu quero ler um livro. E aí é que nós vamos encontrar a nossa felicidade, porque nós somos únicos. Nós somos pessoas, cada um de nós é básico individual. Querem ver? Meu neto, quando era pequeno, mais velho, eu tinha um labrador, aliás, tenho ainda, e meu filho, o pai dele, tinha outro labrador. E o meu neto andava na rua, quando ele via um labrador albino, aqueles brancos, ele falava, vou ao Ramon, que era o nome do labrador da casa dele. Por quê? Porque todos os labradores são iguais. Mas nós não. Eu estou aqui olhando para o auditório e vejo, maravilhado, que cada um tem um rosto diferente. Começa por aí a nossa identidade. Nós somos pessoas próprias, então nós devemos ser tratados como únicos. Algo que parece que as pessoas estão esquecendo. Mas antigamente, quando a gente ia para o curso de Direito, eu aprendia que o Direito é um ramo das ciências humanas. Então, estamos lidando com pessoas, sempre. E a dignidade da pessoa humana é poder viver bem, também. E, no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, começa dizendo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, não há diferença alguma. Está claro que eu falo para minha mulher, troca o pneu do carro quando fura, mas ela se recusa a receber essa parte da igualdade entre os sexos. Ela quer outras igualdades. Trocar pneu do carro, ela ainda não chegou nisso. E, na lei, nós já encontramos que ela se destina a toda mulher. O que é toda mulher? Toda e qualquer mulher sem distinção de orientação sexual. Então, independente da opção que ela tenha realizado, ela está protegida. Preservando saúde física e mental, garantindo aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Saúde física, nós nos preocupamos. De vez em quando a gente vai ao médico, faz um check-up, faz um exame, tudo bem. Saúde mental, eu não vejo preocupação das pessoas. E, afinal, os últimos slides vão ser mais ou menos a respeito disso. Saúde mental é alguma coisa muito importante para nós. Saúde mental é algo que deveria ser melhor aprimorado. Brincam que na Argentina, em todo quarteirão, em Buenos Aires, tem um psicólogo. Porque, realmente, o que vem de novidade em psicologia hoje vem da Argentina.
Está claro que, como bom brasileiro, eu digo que quem tem o tango como sua música nacional precisa muito de um psicólogo, porque aquilo é uma tragédia, né? A pessoa precisa sair daquela tristeza toda. Mas eles cuidam. E aqui entre nós, no Brasil, é vergonha você dizer... Quer acabar? Você dizer que vai fazer um tratamento mental, nossa, esse cara é louco. Não é. Ele está se preocupando com alguma coisa a mais. Agora eu mexi aqui. O que eu fiz? Pronto, vamos lá. Os direitos assegurados e garantia. Segurança, saúde, religião. Cabendo à família, à sociedade e ao poder público cuidar da aplicação da lei. E a interpretação? Nós sempre temos essa preocupação de como a lei vai ser interpretada. Daí a importância de, quando tivermos alguma dificuldade, procurarmos a exposição de motivos. Por que o legislador fez aquela lei? O que ele pretendia? Na exposição de motivos, nós temos a ideia inicial. Interpretação visando os fins sociais e as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, sempre que nós formos interpretar os dispositivos da lei, nós vamos ter que levar em consideração essa situação muito própria da mulher. Aí eu vou aproveitar e colocar 2 lembretes para os senhores. O primeiro lembrete quando forem citar alguma jurisprudência, além da ementa, procurarem ter acesso ao acórdão, porque às vezes o acórdão ele é mais abrangente e modifica o caráter da ementa. E outro lembrete é algo que eu costumo fazer. Quando eu vou escrever algum artigo, alguma matéria, está claro que eu vou revisando, mas eu nunca apago os que eu fiz antes. Então, vamos imaginar, eu vou começar a escrever sobre o quê? Sobre Tocantins, Palmas do Tocantins. Aí eu coloco Palmas do Tocantins 1. Quando eu vou revisar, eu modifico alguma coisa. Eu ponho Palmas do Tocantins 14 de março e assim por diante. Porque quando eu terminar aquilo lá, eu leio o início para saber se eu me desviei muito da ideia inicial. Esse negócio de modifica e salva, você perde a ideia inicial. Tem um momento que você não sabe mais o que você queria fazer aquilo. Interpretação, analisar. Na prática, foi criada a situação de desigualdade. Assim, veja, se houver um crime de ameaça, aquele do 147, e a mulher for vítima, é inaplicável a lei dos juizados especiais. Entretanto, se o homem for vítima em caso de violência doméstica, a mulher ou companheiro tem direito à aplicação da transação penal. Aí foge muito da igualdade prevista na Constituição Federal. Perceberam a ideia? Se a mulher for vítima, não pode haver transação penal da Lei 9.099. Se o homem, na mesma situação doméstica, for vítima, pode haver a transação. E vejam, nós temos muitos casos também em que a violência doméstica é dirigida contra o homem. Antes de existir essa lei, no começo dos anos 90, quando foi criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, um dia conversando com a delegada, eu estava no DIPO nessa época, conversando com a delegada, ela falou que de vez em quando iam homens lá, que apanhavam das mulheres. Ela falou, não, o senhor tem que ir numa delegacia comum. Eu falei, mas por que a mulher tem um atendimento especial aqui, eu tenho um outro lá? Nós vamos também, vão pensando no tema e nós vamos discutir isso aqui um pouquinho mais para frente. Todos são iguais perante a lei. Então isso, de repente, pode trazer para nós uma impressão de que está sendo dado um tratamento diferenciado à mulher em relação ao homem. Ora, desde agora eu já vou trazer uma breve explicação para os senhores. Tem uma situação que nós chamamos de o pêndulo social. Os senhores imaginem o seguinte, isso aqui é um peso, preso por um cordão num ponto. Ele está numa extremidade, certo? Quando eu solto esse peso, ele desce, ele vai quase que até a outra extremidade. Até ele, fazendo os movimentos,
conseguir parar no meio, demora um pouco. E é assim também com os costumes, com a sociedade e com a legislação. O que nós tínhamos até 2006? Quase que nenhuma proteção à mulher. Então, passou-se para o outro extremo. Muito bem, agora ela tem uma proteção muito boa. Então, vamos procurar acertar as demais condições intermediárias. Agora é o momento de, aplicando, acertar as demais condições. Comparando com o Estatuto do Idoso, ele estabelece que, sendo o idoso a vítima, aplica-se a Lei 9.099. Agora, se a vítima for um casal de idosos, por exemplo, maltratados por um filho, algum neto, etc., haverá um tratamento, em termos de transação penal, para o homem e outro tratamento para a mulher. Mas é uma das situações que nós precisamos ajeitar. Unidade doméstica, espaço de convívio de pessoas com ou sem núcleo familiar. E a família ela vai ser considerada como uma família natural, por afinidade ou por vontade expressa. No livro Utopia, agora me fugiu o nome do livro Utopia, não é o Morris West, é aquele outro escritor. Como? Isso. Ele faz uma menção a que as crianças deveriam, em determinado momento, escolher com quem elas gostariam de passar mais tempo. Então, isso é importante, porque é a família por afinidade. Nós, com o tempo, nós vamos estabelecendo outras situações. E também relacionando, trazendo a relação íntima. E essa relação íntima não exige a coabitação. Não precisam morar juntos. Basta que haja um vínculo entre aquelas pessoas. Porque nós temos a tendência de confiar em quem é próximo de nós. Nós temos a tendência de nos entregar ou entregar parte de nossa vida, parte de nossos afazeres, àqueles que são próximos de nós. E lembrando sempre, de orientação sexual livre. As formas de violência contra a mulher. A, digamos assim, mais popular é a física. Tem gente que acha esporte bater em mulher. Eu estou com um recorte de jornal, que por incrível que pareça, é do Caderno 2 do Estadão, que relata o caso de duas mulheres. Caderno 2 do Estadão, tratando de questão séria, né? Uma mulher, durante 30 anos, apanhou diariamente do marido. Todo dia o marido chegava em casa e batia nela. 30 anos de casamento depois, ela pegou uma espingarda e deu um tiro no marido pelas costas. E foi condenada. É um trabalho que eu estou desenvolvendo há algum tempo, e essa matéria eu achei muito interessante. Ela cai bem no meu trabalho. Por quê? Porque o pessoal acha que é divertido bater em mulher. Mais para frente eu vou falar disso. Violência contra a saúde psicológica e autodeterminação. Ora, nós encontramos pessoas que elas querem dominar a vida dos outros. Nós encontramos pessoas que elas querem mandar nos demais. Tem uma amiga que ela começou um namoro, e um dia eu estava conversando com ela, estava no local de trabalho dela, e tocou o celular dela, ela falando, não, eu estou aqui, estou trabalhando, estou com um amigo meu aqui. Não, estou. Você quer o quê? Você quer que eu tire uma selfie e mande para você para provar que estou no meu local de trabalho? Você está louco? Ela desligou e falou assim, pô, final de semana ele já me fez bater selfie que eu estava na cabeleireira. Isso foi antes da Fabíola, hein? Agora ele quer saber aonde que eu estou toda hora. Acabou, não tem? Mas tem assim, e é recíproco, né? Tem homem também que é muito vigiado, tem que pegar. Aquele antigo escritor, que era Vicente Leporassi, ele era da televisão, depois se tornou colunista, a coluna dele na Folha de São Paulo começava assim, cavalo comedor, cabresto curto.
Então, tinha que manter ali. Tem gente que pensa assim. Agora, se desde o começo você vê que não vai dar certo, para que vai insistir? E também a violência sexual, a livre disponibilidade do seu corpo para relacionamento, reprodução, etc. Isso também não é novidade, porque nós já sabemos que a prostituta pode ser vítima de crime contra a dignidade sexual, ela pode ser vítima de estupro. Isso já doutrina pacífica já há muito tempo. Eu transo com qualquer um por dinheiro, mas com você não. É a escolha dela. Ela pode fazer essa escolha. Violência patrimonial. Pessoas que administram. E violência moral. Exercendo um poder, uma forma de subjugar aquela pessoa. Essa mulher em situação de violência doméstica exigiu a integração operacional. Então, nós passamos a fazer um estudo. E esses estudos, dizendo sobre a violência doméstica, a bem da verdade, é a mesma coisa que estatística sobre abortamento. A gente só sabe daquele pessoal que acabou virando inquérito e processo. O abortamento que é realizado numa boa clínica, que não há necessidade de uma curetagem, um repasse num atendimento médico, nós não sabemos quantos são. Como também não sabemos quantas mulheres são vítimas de agressão e acabam não denunciando os seus agressores. Ora, a mulher, ela, nos meios de comunicação, ela também virou um estereótipo. Ainda mais agora que, com a nova escolinha do professor Raimundo, voltou à anterior, eu não sei há quantos anos a dona Capitu apaga o quadro negro se requebrando todo. Tudo bem, é bonitinha, é engraçadinha? Sim, é bonitinha, é engraçadinha, mas convenhamos, né? É um negócio estranho. Não sei se as meninas gostariam de ver lá o Brad Pitt apagando um quadro negro e requebrando, né? Mas criou-se um estereótipo da mulher, principalmente a mulher burra. A mulher burra é a mais desejada. Mulher burra é o sinônimo da mulher bacana, né? Está ali. Quantos filmes norte-americanos nós não assistimos com essa situação? E é um fato trazido, inclusive, para as novelas de hoje. Isso levou também à criação de delegacias de atendimento à mulher, as antigas DDM. Gente, muitas vezes neste auditório eu falei que eu era contra a criação da DDM. E causando reação. Porque, do meu ponto de vista, não pode haver uma delegacia de defesa da mulher, não pode haver uma delegacia de defesa do idoso, não pode haver uma delegacia de crimes raciais, porque a pessoa tem que chegar em qualquer delegacia de polícia e ser bem atendida em qualquer uma delas. E o argumento era, não, estamos especializando porque não é dado bom atendimento nas outras. O que é isso? Nós estamos oficializando que tem alguns locais onde não se está dando bom atendimento. Nós temos que fazer com que todos os locais deem um bom atendimento. Concordo que essas delegacias que eu mencionei, elas acabaram se especializando. Elas acabaram trazendo muito de positivo para nós em termos de especialização. Mas vamos ponderar que o ideal era chegar em qualquer lugar e ser bem atendido. Como eu quero chegar em qualquer lugar e ser bem atendido. Eu evito chegar num lugar não, eu sou juiz. Vai modificar? Para algumas pessoas vai modificar. Mas não. Eu tenho que ser bem atendido em qualquer lugar como cidadão. Numa abordagem policial há algum tempo, e olha que eu dou aula no Barro Branco. Teve lá um problema, aí no final do incidente, acabei ligando para o Copom para vir em meu auxílio, porque o policial estava muito alterado. O policial virou e falou assim, mas eu não sei, o senhor não disse que era juiz? Eu falei, mas não tinha que dizer que era juiz. O senhor tem que atender bem qualquer pessoa. Não é pelo fato
Eu não estou dizendo que sou juiz agora, que estou ligando para o Copom para ver se o cara vem mais rápido, que eu tenho mais coisa para fazer e preciso ir embora daqui logo. Vamos resolver. Todos têm que ser tratados como cidadãos, nós temos que ser iguais como cidadãos. E nunca ter que usar de qualquer outra prerrogativa em relação a isso. Assistência à mulher, campanhas educativas, implementação de convênios e programas para erradicar a violência. Até aí é da educação para o povo. Sabe, ó, pessoas devem ser tratadas porque elas são pessoas. Capacitação policial, estabelecer uma coisa, um atendimento. Você tem que tratar bem. Gente, eu nunca tratei bem nenhum réu, nem nada. Se tive alguma desavença com um advogado, o negócio foi muito provocado. Sempre procurei me conter. Em sala de aula, só uma vez eu fui grosseiro com um aluno, mas ele provocou e muito. Ficou a aula inteira provocando. Eu falava uma coisa e falava assim, vou anotar. Vou colocar na minha agenda. Isso aqui eu vou escrever. Eu aguentando. Aí chegou no final, falou, inclusive tem uma modificação, um entendimento que esse dispositivo legal deveria ser modificado, e eu acho que caberia uma modificação assim, assim, assado. Estava acabando a aula. Ele veio e falou assim, nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, é por isso que você é isso que você é, eu sou juiz. Porque começa a pensar e você sai daí. Mas não dava, o cara ficou 2 horas a aula seguida provocando. Aí não dava. Programa de disseminação de valores éticos com perspectiva de raça, gênero e etnia. Também nós temos necessidade disso, e muito. Inclusão no currículo escolar em todos os níveis. Mas, gente, currículo escolar sério, fazer a coisa com seriedade. Eu era coordenador jurídico de um curso de Direito, quando, no mês de julho, foi baixada uma portaria pelo MEC dizendo o seguinte, tínhamos que incluir no curso de Direito, a partir do 2º semestre, ou seja, um ano letivo em desenvolvimento, os valores dos afrodescendentes. Mas como é que eu vou mudar o programa? Mesmo porque o aluno ele assinou um contrato para um programa. Agora eu vou ter que mudar o programa que o aluno fez. Isso aqui pode dar problema com o Código do Consumidor. O aluno vai reclamar, não teve isso aqui. Aí toca encaixar, né? Toca encaixar. Então já promovi a semana jurídica sobre os valores, etnia. Levei lá os meus amigos para falarem sobre as diferenças, raças, diferenças étnicas, e falando para os professores, realça isso aqui em direito penal, realça isso aqui, que eles modificaram durante o ano letivo, e já para imediata aplicação. Você não tem ideia a confusão que é uma situação dessa. Nós temos que preparar. Estou vendo o colega aqui na frente, esses dias, eu não sei, mas o meu neto recebeu um livro para ler que se chama assim, Preta de Neve e os 7 Gigantes. É a história da Branca de Neve se passando na África. O senhor lê, não tem sentido nenhum aquilo lá. E eles falam que isso é integração. Eu fico preocupado com essas coisas, porque dentro, pelo menos, da minha família, a gente trabalhava com integração racial sem dizer que havia diferença de raça. Né? A gente sempre trabalhou com isso. Agora os caras colocam Preta de Neve e os 7 Gigantes. Procure, se o senhor tiver paciência e quiser ler alguma coisa, para saber o que é e quem chegou nisso. Assistência à mulher em casos de violência. Lei Orgânica da Assistência Social, o atendimento é pelo SUS, está muito bem amparada. E Sistema Único de Segurança Pública, dados integrados. Gente, isso é interessante. Porque, veja, nós não temos a integração de dados criminais até hoje. Fulano comete um crime no Nordeste, ele vem para cá, cada estado emite a sua carteira de identidade, ele tira a sua carteira de identidade, ninguém fica sabendo. Isso nos juizados especiais é uma farra. Tem gente que tem pendência, está cumprindo suspensão condicional do processo em vários estados.
lá no gabinete, como a gente trabalha também com direito ambiental, de vez em quando as minhas assistentes elas vão pesquisar e acham que o fulano tem várias pendências e é primário em cada estado. E é interessante, porque carteira de habilitação é única, Renavan é único, CPF é único. E tem uma dificuldade enorme para a integração das informações criminais. Interessante isso, né? Carteira de identidade em cada estado. Mas aqui estão pretendendo, porque essa é uma informação que realmente nós precisamos ter. A falta de informação pode gerar a que alguém com um problema criminal ela seja considerada primária aqui. Assistência à mulher. O juiz vai incluir a mulher nos programas assistenciais de proteção. E também será assegurado remoção de funcionária pública. Isso é prioritário. E a manutenção de vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento de até 6 meses. Aí me preocupa. Por quê que me preocupa? Porque eu vejo a médio e a longo prazo uma redução de oferta de emprego para as mulheres também. Quer dizer, a mulher já não é fácil conseguir emprego. Aí, quando ela vai conseguir emprego, o empregador já pergunta: tem filho? Pretende engravidar? Morrendo de medo da licença maternidade. Se a mulher, sou casada, seu marido é calminho? Ele é bonzinho? Ele bebe? Como é que está a situação? Por quê? Porque o patrão vai ter que pagar salário para ela enquanto ela estiver afastada. Então, de um lado, dá uma segurança para a mulher, de outro lado, dificulta o acesso da mulher a alguns empregos. Acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho com a prática também. Também, benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico. Tudo tem que estar pré-disponibilizado para a mulher. Em termos de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, contracepção. Gente, isso é extremamente problemático. E muitas vezes, lá no judiciário, nós não temos como falar contra. Imagine o seguinte caso. Naquela época, o interrogatório era o primeiro ato. O réu veio, confessou, ele tinha roubado e estuprado 2 mulheres lá na zona sul de São Paulo. Aí as 2 mulheres, elas vinham como vítimas em audiência posterior. Entre o interrogatório e entre a audiência de início de instrução, ele fugiu. Quando eu li a notícia da fuga dele, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, fiquei alerta. Ele fugiu por um vitrô do Hospital Emílio Ribas. Falei, ué, o que ele estava fazendo no Emílio Ribas? Ofício para o Hospital Emílio Ribas. Quero saber se fulano de tal é paciente. Aí, sou juiz, já está liberado do sigilo médico. Ele era soro positivo. Esse soro positivo tinha estuprado 2 mulheres. E elas não sabiam da condição. E eu não sabia da vida sexual daquelas mulheres. O que eu vou fazer? Aí eu fiz contato com o GAPA, pedi que alguém fosse lá, veio, expliquei a situação. Falei, olha, o que vocês podem fazer por elas? Para tratamento, prevenção, tudo. Porque elas não sabem. E eu, como juiz, não sou a pessoa que deve contar para elas um evento desse, não é a mim. Não, pode deixar que a gente assume. Então, fala com a defesa do réu, fala com o Ministério Público, todo mundo toma ciência, porque essas mulheres têm que saber que elas correm um risco. Então, nós temos que tomar uma medida, uma precaução. E o atendimento pela autoridade policial, na iminência ou prática de violência doméstica. Iminência é aquilo que está em vias de acontecer. Infelizmente, as pessoas esperam acontecer. Mas não, tudo está se encaminhando para que vai acontecer. O cara está ficando agressivo, fulano está ficando violento. Chega em casa chutando o cachorro. Chega em casa bêbado. Eu quero uma proteção. Ele está garantindo que vai fazer algum mal para mim. Então, aí
já vai ter que ser tomada a primeira medida preventiva. Vejam, até o advento da lei, a mulher era considerada um ser inferior. Querem ver? Código Penal. Extinção da punibilidade. Então tá lá, inciso 1, pela morte do agente. Morreu, não vai mais ser processado. Aí entrava, depois falando da extinção da punibilidade, quando a mulher era vítima de delito contra a dignidade sexual. Se ela se casar com outra pessoa que não seja o agressor, ela tem que, em 30 dias, comunicar o seu interesse em prosseguimento da ação. Como se o casamento fosse a solução de tudo. Ela foi vítima de um ataque sexual, casou, está resolvido o problema da mulher. Era o que o legislador pensava. Ela tinha que dizer que queria continuar com o processo. E mais, tá bom, casamento da ofendida com o ofensor já resolvia o problema. Se ela se casou é porque também ela não considerou que deveria processá-lo, que ele deveria sofrer alguma outra punição que não fosse o casamento. Já está resolvido o problema. Mas ela é vítima e tem que dizer, não, quero que continue, está numa situação meio aviltante. Ela estava rebaixada naquele momento. E, na prática, nós encontrávamos várias situações em que era terrível. A briga de marido e mulher, lesão corporal. Chegava-se na audiência, a mulher dizia, não, doutor, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Tinha um juiz que já perguntava, a mulher chegava, ele falava assim, no quarto do casal, tem um tapetinho e um criado mudo? Tem. A senhora foi agredida? Não. A senhora tropeçou no tapetinho, caiu e bateu com a cabeça no criado mudo. Que a história era sempre essa. Eu, certa feita, tive um processo, um rapaz, já beirando 50, casou com uma menina de 18 anos. Aí, ele deu os tapas nela, praticou agressão, tinha o laudo positivo. Muito bem. Ele veio para o interrogatório, naquela época era o primeiro ato, não pratiquei lesão corporal nenhuma nela. Não? Não. Por que ela foi à delegacia, então? Foi. E mais, falei para ele, tem uma figura penal que diz o seguinte, dar causa à ação penal por fato inexistente é crime. Será que ela vai chegar aqui e dizer que não houve lesão corporal? Não, doutora, ela tem uma alergia. Tá bom. Eu vou mandar esse laudo aqui para o médico legista para saber até que ponto ele confunde uma alergia com hematomas de agressão. Porque os hematomas de agressão, eles vão mudando de coloração conforme passa o corpo. Muda o tempo, fica o anel externo esverdeado, amarelado, vai mudando, que é típico de hematoma. Eu vou chamar o perito, ele vai me dizer se ele se confunde a esse ponto ou não. Chegou no dia dela ser ouvida como vítima, ela chegou, sentou. O que aconteceu? Ela falou, doutor, é o seguinte, eu sou muito chato e provoco muito ele. E ele trabalha muito. Naquele dia ele veio, eu provoquei, até que não teve jeito, ele teve que me dar uns tapas. Falei, bom, pelo menos não negou. Já é uma grande coisa. Não foi o satisfatório, mas pelo menos não adotando uma posição de ter negado o fato, já é alguma coisa de bom. Então vamos analisar com bons olhos agora. Porque também, nesses processos, o juiz fica preocupado com a seguinte situação. O casal continua morando junto? Como é que nós vamos tomar uma providência de separar o casal e uma condenação num processo vai trazer de novo o ódio no lar? Então, como é que nós vamos aplicar a legislação sem que aquele lar efetivamente se desfaça? É possível? É. Eu tive oportunidade nisso, num processo em foro regional, no qual o casal
O homem, ele trabalhava, ele era sócio de uma empresa, ele e o sócio venderam, uma situação financeira meio complexa, e ele não tinha, com a parte que sobrou para ele não tinha como montar uma empresa igual àquela em São Paulo. Então, ele queria ir para o interior, mas a mulher e as filhas não queriam mudar para o interior. E ele, vendo que já ia começar a gastar o dinheiro que ele tinha, que ele ia virar arroz, feijão e mistura, e ele ia dilapidar o patrimônio, e começou a passar no bar, beber umas e outras, até que chegou em casa e deu uns tapas na mulher. Conseguimos encaminhar aquele caso para a psicóloga da vara de família. Vejam que interessante, a vara da família tinha psicólogo e no criminal não tinha para atendimento desses casos. A psicóloga de vara de família fez um aconselhamento e ele tinha, numa cidade do interior, uma cidade média, ele tinha visto uma empresa que com dinheiro era possível e era dentro do ramo de negócio que ele tinha. Aí eles foram aconselhados num feriado grande, tipo Carnaval, Semana Santa, a família inteira foi para lá. Passaram os dias na cidade e voltaram maravilhados. É aqui que nós queremos vir. Então, essas equipes interdisciplinares, se elas trabalham bem, nós conseguimos dar uma orientação para as pessoas. Conseguimos fazer com que haja uma nova vida no casal. E o que importa é a manutenção da unidade familiar. Deveres da autoridade no atendimento. Garantia de proteção policial e comunicação ao Ministério Público e ao juiz. Encaminhamento ao IML, atendimento médico, fornecimento de transporte para a segurança. Sim, fornecimento de transporte significa, se for o caso, a mulher vai voltar para casa, pegar inclusive coisas dela, a viatura policial quem vai levar. Segurança para a retirada de seus pertences e informar a ofendida de seus direitos. Isso aqui já era um probleminha que nós vamos falar mais para frente. E também, ao elaborar o boletim de ocorrência, ouvir a ofendida, esclarecendo quanto ao direito de representação. Naquelas condutas em que só se inicia mediante a representação da ofendida, ele tem que dizer para ela, e nesse momento diz, a retratação da representação só é feita na presença do juiz. De início, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, diminuíram as ocorrências policiais, que é mais um daqueles casos de estatística mal lida. Por que diminuíram os casos? Porque as delegadas de DDM, antes disso, já falavam que se irritavam com as mulheres que iam lá. Que a mulher chegava, falava assim, doutora, meu marido bateu em mim. Tudo bem, vamos abrir inquérito contra ele. Não, doutor, só queria que a senhora desse um susto nele. Tá bom, traz ele aqui que eu vou fazer para ele. Se é um susto, é isso. Agora, ou então, vamos fazer o boletim de ocorrência. Mas não, queria que desse um susto. Quando elas descobriram que para se retratar tinha que ir perante o juiz, baixou o número de registros de ocorrências policiais, sem que, na realidade, tivesse diminuído a violência. Elas não queriam. Foi meio complicado isso aí no começo. Ele vai colher as provas necessárias e informar o juiz em 48 horas. A colheita das provas diz requisitar lá o exame de corpo de delito, ou oitiva do agressor de testemunhas, identificação do agressor, vão puxar a folha de antecedentes dele e encaminhar o auto de inquérito policial. E depois ele vai apresentar um pedido nos autos com a qualificação da ofendida, nome e idade de dependentes e descrição sucinta dos fatos e medidas de proteção solicitadas. O que é necessário? Por que qualificação da ofendida, nome e idade de dependentes? Porque depois nós vamos ver que o juiz criminal ele vai, desde o início, arbitrar uma pensão temporária para ela. Com a juntada de documentos em posse da ofendida, e aquele exame do IML pode ser substituído por um laudo médico ou um prontuário de hospital. Não há mais necessidade de encaminhar.
Isso também não é novidade. A Lei 9.099 de 95 já trazia essa previsão. Não há necessidade mais de se encaminhar, congestionar lá o serviço médico por um hematoma. O médico que deu atendimento, ele pode, no receituário mesmo, descrever o que ele apurou, pedimos que a letra seja legível, e, se não for o caso, prontuário médico dizendo o tratamento que foi dispensado àquela pessoa. Por quê? Porque o juiz criminal ele pode fixar alimentos provisórios. Agora, para fixar os alimentos provisórios, o juiz vai ter que ter uma base para isso. O pagante dos alimentos, quanto que ele ganha? Como é que vai ser fixado? Então, a mulher ela vai ter que prestar essas informações para o delegado, para que o delegado já informe o juiz a respeito disso. Aqui está meio complexo, porque estou falando da adoção do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, naquilo que não conflitarem com esta lei, vai ter aplicação subsidiária. Mas hoje estou falando com os senhores no dia 14 de março e um novo Código de Processo Civil vai entrar em vigor no dia 18 de março. Então, em homenagem ao dia de hoje, eu estou falando do artigo 806 do atual Código de Processo Civil. Mas, no novo Código de Processo Civil, esse de 2015, as medidas chamadas de antecipação ou cautelares, elas já vão dar, elas mesmas vão dar sequência como ação principal. E com isso, aquela medida que o juiz adotou vai ser remetida para o juízo cível, para que no juízo cível a mulher dê andamento definitivamente, porque o juiz fixou os alimentos como forma inicial, mas no juízo cível é que vai ser discutida. Então, peço que prestem atenção, porque eu não me senti bem de dizer para os senhores, no dia 14, como vai ser o novo sistema, que ainda tem 4 dias. Eu sei que é pouco, mas eu não posso fugir disso. Então, no novo Código de Processo Civil, o procedimento vai ser diferente e próprio. Com isso, foi feita a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E todas as comarcas do estado de São Paulo agora dispõem disso. Em São Paulo, um juizado especialmente para esse fim, onde ele é supervisionado pela doutora Elaine, ela cuida muito bem daquilo, e nas comarcas do interior, o juizado ele fica ou no juizado especial, ou vai ficar com algum juiz criminal que acumula aquela função. Mas tem a criação dos juizados para esse fim. E também poderá haver o atendimento noturno de acordo com as normas de organização judiciárias locais. Pode trabalhar à noite. A bem da verdade, no estado de São Paulo, até hoje, nem o juizado especial trabalha à noite, porque a estatística não demonstra a necessidade de se manter um juiz e um cartório das 6 horas da tarde até às 8 horas do dia seguinte em funcionamento. Não há necessidade pelo pequeno número de casos que são informados. A estatística não exige que haja todo esse trabalho, etc. A competência local dos fatos, ou então domicílio ou residência da vítima, ou então domicílio ou residência do agressor. Qualquer um desses locais é o competente. A competência ela é algo de muito importante. Quando nós falamos de competência, é aquilo que compete, é aquilo que cada um tem que fazer. Se nós desenvolvermos um processo perante o juiz competente, esse processo no futuro poderá ser anulado e com enormes prejuízos para o envolvido, talvez uma ação de indenização contra o Estado. Os senhores devem ter acompanhado hoje que a juíza da 4ª Vara Criminal, ela declinou da competência a respeito da denúncia que foi oferecida contra o ex-presidente da República e encaminhou os autos para a Justiça Federal por ver
que boa parte do contido na denúncia já era investigação da Lava Jato, portanto, aquele juiz da Vara Federal era o competente. Tudo isso para resolver o problema e não gerar uma nulidade no futuro. E aquilo que eu tinha dito para os senhores, renúncia da representação só perante o juiz. Então, a mulher vítima ela é instruída a respeito disso. Se quiser desistir, tem que procurar o juiz e dizer para ele que não quer mais dar prosseguimento. Para que fique claro, o juiz vai perguntar, é isso mesmo que a senhora quer? Por qual motivo? E por várias questões, a mulher pode renunciar. Às vezes nós ficamos muito preocupados, mas a agressão contra a mulher só existe nas classes menos favorecidas. Não, rico também bate na mulher, só que rico resolve a coisa de outro modo. Separa, ou se não separa, dá um presente para a mulher, coloca mais 300 mililitros aí, fica tranquila, ganha aqui como é que chama aquele negócio? Uma progressiva permanente, vai para dar um dinheirinho para você gastar na Europa, não me importa se o dólar subiu, vai lá. Pobre vai fazer o que com a mulher? Amor, vamos lá no Fundo de Solidariedade do governo, ver se a gente acha uma roupinha boa para você. Aí a mulher não vai desistir mesmo, né, pô? As coisas precisam ser resolvidas. Muitas vezes, na própria separação, já consta que ela vai desistir, ela vai comparecer perante o juízo para desistir, e o pagamento fica condicionado à efetiva desistência. As coisas se resolvem. Não estou censurando ninguém, estou dizendo que, na prática, se resolve desse modo. Nós, como juiz, aprendemos a só observar. Um juiz trabalha num foro regional de pessoa de alto poder aquisitivo, ele disse que um dia, numa separação, estavam discutindo lá uma pensão mensal de R$500 mil. A cada 6 meses, uma viagem, ora para a Europa, ora para os Estados Unidos. E, mensalmente, o ex-marido trocava os carros da mulher, mantendo o padrão de um equivalente a uma BMW e um carro um pouco mais popular para ela. Aí o colega virou para mim e falou assim, eu parei de me manifestar, porque estava tão fora do meu padrão econômico, que eu não sabia se aquilo era bom ou se não era bom, se era suficiente ou se não era. E na hora de editar, eu falei para o advogado, o senhor não quer editar? Vai que eu me atrapalhe e ela perca alguns milhões de reais aí. Editem vocês, que eu não sei editar tudo nesse valor. As coisas se resolvem assim. Os menos favorecidos resolvem de outro modo. Vedada a aplicação nos casos de violência de pagamento de cesta básica. Isso é muito importante. Quando veio, em 95, a Lei dos Juizados Especiais, foi um juiz do interior, ele fez a transação penal em termos de cesta básica. Ótima ideia, etc. e tal. Só que vulgarizaram a cesta básica. Cesta básica virou moeda de troca. Não era. Em determinados casos, algumas situações muito específicas, cabe a cesta básica. Só que, nesses casos de agressão, o tratamento tem que ser outro. Um filho meu atendeu uma amiga de infância dele, filha de um casal amigo nosso. A menina tinha apanhado, tomou uns tapas do marido médico. No dia da audiência, o cara foi com uma Cherokee nova. Chegou lá, o juiz, o senhor paga uma cesta básica? Pago. Pronto, estabeleceu. E aí a vítima não se manifesta, né? Quando saiu, ele passou do lado da vítima, doutora Miriam, e falou assim, por uma cesta básica eu bato em você toda semana. E o cara estava certo. Porque, veja, é mais barato pagar uma cesta básica do que um psiquiatra para torná-lo gente, para torná-lo uma pessoa normal. É muito mais barato pagar a cesta básica. E ele, como animal que é, ele se satisfaz com isso. Então, a relação custo-benefício era melhor. Eu já, quando estava na 12ª, por isso que os advogados não gostavam de mim, como não gostam até hoje,
Porque eu estou aqui todo bacaninha falando com vocês, mas eu sou um casca de ferida, gente. Vocês não têm ideia. Eu não dava moleza, não. Um dia chegou um cara lá, receptação. O cara tinha comprado uma BMW roubada. Muito bem. O senhor comprou? Não, mas eu não sabia que era roubada. O senhor pegou os documentos? Não. Ele ficou de me entregar os documentos depois. Ele entregou? Não. Como é que o senhor pagou o veículo? Pagou em cheque? Não, paguei em dinheiro. Eu tinha em dinheiro, paguei para ele em dinheiro. O recibo que ele deu? Não, ele não me deu o recibo. Quem que é? Não, é uma pessoa que eu conheci lá na feira do automóvel. Tá bom, né? Aí falei, bom, no seu caso, cabe transação penal, eu faço uma proposta para o senhor. O senhor paga R$8.000 de alimentos de cesta básica para uma entidade beneficente que eu vou indicar e está acertado o processo. Falei, mas R$8.000, excelência? É muito. Falei, mas o senhor deu 80 mil para uma pessoa que o senhor não conhece. Eu sou um juiz, um cara bacana. Estou apontando um lugar para o senhor, pô. Vai lá, 8 mil. Para quem deu 80 mil, sem recibo, 8 mil não é nada. Aí fechamos por 5 mil. Acabamos fechando, ele fez a entrega de alimentos, cesta básica de 5 mil. Então, nesses casos, aplicável, tudo bem, adequado, vamos fazer a coisa. Mas entra nessas questões que envolvam a psique humana, nós temos que tomar muito cuidado. Então, veio a vedação expressa. As medidas protetivas e de urgência. O juiz tem 48 horas para resolver e fazer o encaminhamento, inclusive, daquela vítima. Vai receber, vai analisar e vai encaminhar aquilo. Medidas protetivas. Pode ser de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da ofendida. E aquelas medidas iniciais podem ser alteradas para outras mais eficazes, se assim for considerado necessário. Ou modifica ou acrescenta outras medidas protetivas. Porque tem gente que é teimosa. Tem gente que está lá. Restrição. Você não pode se aproximar da sua ex-mulher a distância de 200 metros. O cara vai e fica na porta da casa dela. Ô, você não sabe o que é 200 metros, querido? Você não sabe, pergunta, pô. Mas o que você imagina que sejam 200 metros? Então, tem pessoa que precisa ser estimulada a obedecer à lei. O cara não vai. Resistente, né? Aquelas anedotas antigas. Possibilidade de prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial do processo crime. Sim, pode ser preso. Vocês não têm ideia do volume de habeas corpus que chegam lá para nós, o que está demonstrando que estão aplicando efetivamente a medida de prisão. E essa prisão pode ser revogada. E, se for o caso, pode ser decretada de novo. E aqui se constituiu numa nova modalidade de prisão preventiva. Não é aquela prisão preventiva com aqueles perigos do Código de Processo Penal. Aqui é uma prisão preventiva pelo perigo eficaz da lei. E também a ofendida, ela tem o direito de ser intimada na movimentação, entrada e saída da prisão do seu agressor. O Estado tem a obrigação de informá-la a respeito disso, para tomar as suas precauções. Inclusive, no caso de saidinha de Páscoa, enfim, todas essas autorizações de ressocialização do detento, ela tem que tomar conhecimento disso. O que mais? Medidas protetivas que obrigam o agressor. Restrição ao uso de armas de fogo. Já está difícil ter uma arma de fogo. Se essa pessoa tiver, pior ainda. E eu coloco, se for um policial, entrega da arma sem possibilidade de ter outra. Afastamento do lar conjugal. E a proibição das condutas, o rol é exemplificativo, podem ser outras. Aproximação da ofendida, com delimitação de distância, contato com a ofendida, familiares, frequência a lugares com interesse na preservação da vítima. Bom, eu estou aqui defendendo a mulher pra caramba, mas, gente, vocês sabem que tem umas mulheres também que são complicadas. Tem uma mulherada que é difícil. Agora, vocês imaginem o seguinte, fulano é político numa cidade do interior. O juiz deu para ele, tem que se manter a 500 metros de sua mulher. Ou seja, um dos dois tem que ficar fora da cidade, então pequena cidade é.
Os dois não podem ficar. Todo evento público, a mulher ia. Fala para ele, você não pode entrar. E está o homem fora de lá. E a mulher provocando o cara de tudo que era jeito. Tomando as medidas de proteção. E ela ficou sumamente irritada quando o ex-marido, já separados devidamente, vai num programa de televisão e fala que quer casar de novo. Gente, as cidades vizinhas não tinham vaga no hotel. Tanta mulher foi para lá para se casar com ele. Aí ela rodou a baiana, foi lá, deu uns tapas nele, ele reagiu, deu uns tapas nela. Ela, quero a decretação. Não, mas dessa vez você que foi lá primeiro. Então vamos levar tudo em consideração, tudo adequado. Mas estamos aprendendo a trabalhar com a lei, gente. Ah, mas já tem 10 anos. Sim, mas é novidade ainda para nós. Restrição de visitas a filhos menores. Pode haver, inclusive, isso, não vai ver os filhos, se for prejudicial. Ou então, medida supervisionada. E aquela prestação de alimentos que o juiz, desde o início, já pode dar, com o criminal, com medida provisória. Essas outras medidas protetivas, elas são subsidiárias. E se ele for um policial ou alguém que trabalhe com arma, empresa de segurança, etc., é o superior dele que vai receber. Se for funcionário público e não tirar a arma dele, responde por prevaricação. Se for um particular e não retirar a arma dele, vai responder pelo crime de desobediência àquele chefe dele lá, aquele superior dele. Também, requisição de força policial. Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Esse que vai entrar em vigor. E, havendo necessidade, o juiz poderá encaminhar a programas de proteção, afastando o agressor, determinar que a mulher volte para o lar conjugal, ou, às vezes, é mais conveniente o afastamento dela, e determinar, o juiz criminal determina separação de corpos. Já resolve naquela primeira fase. Também a proteção patrimonial da ofendida. Ela tem os bens dela, e esses bens não podem ser dispersos. Se eles tiverem um patrimônio, inalienabilidade provisória. Se ela tinha passado procuração para ele, oficia para o cartório e suspende. E se ele quiser fazer algum negócio, ele tem que prestar uma caução provisória para poder realizar algum negócio. Essas medidas protetivas estão dentro do direito de família. E depois, agora, como prosseguimento daquela ação, o juiz da vara da família ele vai homologar. Ele vai conhecer mais profundamente daquilo. Vejam, o juiz criminal ele está conhecendo e julgando de uma forma inicial. Então, pode ir para lá para resolver. Quem vai cumprir é o oficial de justiça e pode solicitar reforço policial. Temos algum oficial de justiça aqui presente? Não. O oficial de justiça é sofrido. Vai, chega os piores horários. Eu acho que o oficial de justiça é mais sofrido em questões de família do que no criminal. Porque o criminoso, favela, etc., o que se comenta, e eu não posso saber disso oficialmente, é que tem um bom tratamento. O oficial de justiça chega na favela, fala, sou oficial de justiça. Aí já levam ele lá para o dono da favela, ó, tem um mandado para fulano de tal. Ah, pois não, sente aí. Vai chamar o fulano. Chama, o cara assina ali na presença dele e vai embora. Agora, o pior é quando são as medidas de família, aí não tem jeito, aí é que a coisa pega mesmo. Aplicação subsidiária do CPC, aquilo que eu já antecipei para os senhores. Então, a partir do dia 18 não vale mais o que eu coloquei aqui. Medida protetiva. Não tem como constituir advogado. Defensoria pública ou assistência judiciária. Assistência judiciária pode ser mesmo aquela das faculdades, os senhores sabem que os cursos de direito têm uma assistência judiciária. Se estender para isso, poderá também ser. Não há necessidade de ser só a defensoria pública. E a atuação do Ministério Público.
ele vai funcionar como custos legis. O Ministério Público ele vai verificar todo o andamento. Pode requisitar a força policial, fiscalizar estabelecimentos de proteção à mulher. Quais são esses estabelecimentos de proteção à mulher? Casas onde a mulher vítima é recolhida, onde ela vai ter apoio, as casas de apoio. Também ele vai cadastrar os casos de violência contra a mulher. A ideia é traçarmos não só um perfil do agressor para procurar se combater aquele perfil, como também regionalizar, acontece mais aqui, acontece mais ali, e sabermos se as medidas de educação, etc., se elas estão surtindo efeito. Assistência judiciária, também já falamos, e o atendimento multidisciplinar. Isso é importantíssimo. A equipe de apoio aos juizados, a área psicossocial, jurídica e saúde. Isso já está aqui e eu espero, sinceramente, que um dia se estenda para os demais casos, inclusive para os casos criminais. Gente, chega da gente prender e mandar um rapaz, um homem, um adulto, que praticou um furto, um roubo, um estelionato, para a cadeia, que é um depósito de preso. Fulano entra e sai do mesmo modo. Precisamos começar a tratar essas pessoas. Aí deve ter alguém aí que está pensando entre si, não, esse juiz está muito bonzinho. Quero ver se roubassem uma pessoa da família dele. Mesmo, já fui vítima de roubo, é por isso que eu estou preocupado. Sabe por quê? Eu não estou preocupado em dar boa vida para o marginal, não. E repararam que eu falei marginal, né? Câmara, aproxime-se. Close em mim. Tira o percival. Vamos colocar isto aqui. Tira o azulzinho, tira o azulzinho. Brincadeira. Não é nesse sentido que eu estou falando. Veja bem, fulano é preso e um dia ele vai sair da cadeia, porque ninguém fica eternamente na cadeia. Um dia ele vai sair. Ele vai sair pior. Ele vai continuar matando, roubando, estuprando, se não nós, alguém muito próximo de nós. Então está na hora da gente começar a cuidar do nosso preso para que ele não volte para a sociedade pior do que entrou. Se nós não fizermos isso por uma medida de humanidade, somos humanos e temos que tratar o preso como um humano, se nós não fizermos isso imbuídos de um espírito religioso, ele é meu irmão na fé, ele é meu irmão na oração, quero cuidar do meu irmão, nós temos que fazer isso por egoísmo, eu quero me resguardar, eu não quero mais ser vítima de ninguém, nem que seja por um sentimento baixo, egoísmo, mas eu tenho que pensar numa solução para resolver o problema. Chega de enfiar e colocar pessoas, porque quando eles voltam é porque eles roubaram, mataram, estupraram ou traficaram para alguém muito próximo de nós algumas vezes. Então temos que começar a pensar nisso. E essa equipe de apoio vai fazer laudo, orientar, se for o caso, vai comparecer nas audiências. E isso exige profissional especializado. Nós não estamos brincando, estamos falando de profissionais que sejam capazes de dar uma solução. E os recursos provenientes do Poder Judiciário. Imaginem num ano de crise como esse, quais os recursos que o Poder Judiciário tem. E mais, vamos pegar o serviço de proteção à testemunha, aonde se estabelece que dá 2 salários mínimos para cada testemunha protegida, num total de 35 testemunhas. E nós vamos esperar que haja uma disponibilização melhor. Tem que haver uma disponibilização melhor. Investir momentaneamente nisso, para no futuro se economizar com prisão. Fulano lá na prisão, ele custa R$1.900 e poucos por mês. Vamos começar a pegar esse dinheiro e aplicar para que ele não tenha que ir para a prisão. Aí vamos trabalhar com estatísticas, dotação orçamentária, tem que haver dinheiro, a legislação tem que começar a tratar do problema, da solução como um todo, não um paliativo simplesmente.
a começar a educar as pessoas. E também a lei ela trouxe alterações em dispositivos legais. Um novo tipo de prisão preventiva, no Código Penal, mais uma agravante. No artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, 2 tipos de lesão corporal. Na Lei de Execuções Penais também foi introduzido um parágrafo único. E, finalmente, foi a lesão corporal dolosa, sendo a mulher vítima, ação penal pública incondicionada. Sendo o homem vítima, ação penal pública condicionada à representação. Mais uma daquelas discrepâncias que há necessidade de ser acertado, eu acredito que vai ser acertado. E, finalmente, o feminicídio. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao feminicídio, que é o seguinte, é uma lei de 9 de março de 2015, fez um ano agora, que alterou alguns dispositivos do Código Penal. Em termos de homicídio, é a morte da mulher. Então, o feminicídio, ele veio, que é a morte da mulher, é considerado crime qualificado, se a mulher era do ambiente doméstico, se a mulher estava grávida, também tem uma nova fórmula. Eu aconselho os senhores, quem for assinante daquele informativo Migalhas, procurem um artigo sobre feminicídio, que é de 2 semanas atrás, uma advogada que escreveu, e ela coloca que há um certo exagero. Eu não vou falar disso, mas leiam o artigo dela, que é interessante. Ela traz uma situação de relativo exagero quanto a essa proteção da mulher. Site Migalhas não faz mais do que 2 semanas. É uma advogada, acho que jogando feminicídio lá, já deve ver alguma coisa. Talvez até no Dr. Google, né? O Dr. Google nos socorre de tudo. Se não fosse ele, onde é que estaríamos? A lei foi publicada em 7 de agosto de 2006, já está em vigor. As disposições transitórias dizendo respeito à função dos juizados especiais e preferência de julgamento para esses casos de violência doméstica. Hoje, já disse para os senhores, pelo número de habeas corpus que chega de prisões decretadas por juízes, já dá para ter uma ideia de como está avançando essa questão pelo Estado. Já modificou-se o panorama daquele inicial. Os juizados com implementação de curadoria, serviço de assistência judiciária, criação de centros de atendimento, casas de abrigo, delegacia, núcleo de defensoria pública, programas e campanhas de esclarecimento e centro de educação e de reabilitação para os agressores. Isso é importantíssimo, gente. O agressor, ele precisa ser tratado. E isso é mais ou menos próprio da nossa cultura. Eu vou no velho chavão. Como é que ainda se educa a criança entre nós? Se o cara tem um casal de filhos, um menino e uma menina, no domingo, a menina fica com a mãe ajudando a fazer o almoço, arrumando a casa e pondo a mesa. O menino, o pai já leva para o boteco da esquina. Em regra, põe sentado no balcão. Aí entra uma mulher da vizinhança, o pai já fala para o filho: e aí, filhão, gostou dessa? Ah, quando você crescer é tua. É assim que a educação é feita, ainda entre nós. É desse modo que as pessoas estão educando seus filhos. Você é meu filho, você é o varão, é o que leva meu nome. A antiga frase: prendam suas cabritas que meus bodes estão soltos. Então, segura sua filha que meu filho vai sair de casa. Meu filho é um terror. Nossa, que orgulho que eu tenho do meu filho ser essa pessoa baixa e abjeta que não respeita uma mulher. Como eu me orgulho disso. Que bacana, né? E esse agressor ele precisa ser tratado. Ele precisa entender como é que a coisa funciona. Ele precisa saber que há um equilíbrio
no mundo. Ele precisa receber informações sobre isso. A defesa concorrente dos interesses, o Ministério Público, ele é um dos que tem interesse na aplicação da lei. E aí eu volto com aquela frase inicial. Nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais. Essa frase é atribuída a Nelson Rodrigues. Eu não encontrei aonde Nelson Rodrigues diz isso, mas todos dizem que foi ele que disse, que trouxe isso aqui. E assim, eu tenho que, a minha opinião, a mulher não deve ser tutelada, não é propriedade, não é inferior e não deve ser regulada. A situação anterior considerava a mulher como alguém que merecia tutela. Nova posição pelo reconhecimento de seu papel na sociedade. Isso levou à necessidade de regulamentação legal. Nós temos que entender a condição da mulher nos dias de hoje. E vejam, a coisa é complexa, porque a mulher nos dias de hoje ela está assumindo uma condição que ela já teve. Estima-se que há 3.000 anos atrás, a dominação era o sistema matriarcal. Os historiadores não têm muitas informações sobre isso, porque não restaram informações daquela época. E a previsão hoje é que o matriarcado está voltando. Então nós não sabemos como é o mundo pelo regime matriarcal. Nós temos que aprender, porque não restaram muitas informações. Mas o mundo de hoje exige uma posição nova da mulher. A mulher, no século XX, ela começou a se garantir com a Segunda Guerra Mundial. Quando ela deixou a casa dela, principalmente nos Estados Unidos, foi trabalhar em fábrica, no trabalho que o homem fazia. E o homem não podia fazer porque ele estava em campos da Europa lutando. Inclusive, para quem interessar, é aquele filme com a Geena Davis, Madonna, aquela Rosiane, que elas compõem um time de beisebol. Nos Estados Unidos não tinha homem nem para jogar beisebol. Então, fizeram os times, uma liga feminina para jogar. Se vocês ainda não assistiram o filme, procurem assistir, que é muito interessante. Além das atrizes serem maravilhosas, Madonna não é atriz, mas está lá, né? Faz de conta que seja. Mas a interpretação, tudo, é muito interessante. E esse livro é meu livro de cabeceira, faz 16 anos que eu estou lendo. Porque é bom, volta. O 100 anos de solidão, eu leio desde os anos 60. Então, vocês querem que eu leia ou vocês vão lendo? As mulheres são as maiores vítimas dos tratamentos medicamentosos. Elas tomam mais de 60% de todos os medicamentos psicoativos receitados e mais de 70% de todos os antidepressivos. Os anúncios com frequência aconselham os médicos, em linguagem clamorosamente sexista, a livrar-se de suas pacientes, dando-lhes tranquilizantes para queixas vagas, ou a receitar remédios para mulheres cujo mal é estarem infelizes com seu papel na sociedade. Também procure assistir um filme muito interessante de um médico que criou, no final do século XIX, tratamento para as mulheres nervosas. Era massagem genital. Ele foi o inventor dos instrumentos mecânicos de satisfação da mulher. E as mulheres eram encaminhadas para tratamento com ele. Vejam a condição da mulher. A mulher se resolve assim. Era esse o trabalho. Assistam esse filme, que é muito interessante. E o homem? Onde que o homem estava para não cuidar sexualmente da sua mulher? Ele estava se divertindo com as prostitutas e deixava a mulher dele em casa. Tem uma poesia que eu ouvi uma vez, e
não lembro de nenhuma frase para procurar no Google. Se algum de vocês localizar, eu vi essa poesia no 13 de maio, onde dizia que o senhor, na casa grande, se satisfazia com a empregada, com a escrava na senzala, enquanto a mulher dele, a branca, ficava se masturbando sozinha no leito conjugal. Gente, isso é pesado. Isso é muito pesado. O descaso com que levam as mulheres. E ele continua: a exploração da natureza tem andado de mãos dadas com a das mulheres, que têm sido identificadas com a natureza ao longo dos anos. Desde as mais remotas épocas, a natureza, essencialmente a terra, tem sido vista como uma nutriente e benévola mãe, mas também como uma fêmea selvagem e incontrolável. Em eras pré-patriarcais, seus numerosos aspectos foram identificados com as numerosas manifestações da deusa. Vejam, o homem não consegue dominar a natureza, então ele comete os crimes ambientais. O homem não consegue dominar a mulher, e ele associa a mulher com a natureza, porque a terra gera e a mulher gera. Então ele precisa da submissão daqueles seres. E aí ele adota medidas altamente gravosas a ela. Sob o patriarcado, a imagem benigna da natureza converteu-se numa imagem de passividade, ao passo que a visão da natureza como selvagem e perigosa deu origem à ideia de que ela tinha de ser dominada pelo homem. Não é isso que o homem faz até hoje? O homem fica indignado, mas o tubarão pegou a perna do surfista. Tá claro, o surfista foi surfando e o tubarão vive. Ué, o que ele espera? Lá é o habitat do tubarão. O homem está lá. O homem dominou a natureza. Não dominou nada. Tivemos falta d'água, gente. Racionamos água. O homem dominou a natureza aonde? Está lá. Os animais selvagens estão invadindo as cidades, porque o predador não tem mais a disponibilidade dos animais. Está precisando entrar na cidade para se alimentar do que tem na cidade. Cidades do interior está complicado. Com o surgimento da ciência newtoniana, finalmente, a natureza tornou-se um sistema mecânico, que podia ser manipulado e explorado, o que coincidiu com a manipulação e exploração das mulheres. Esse pensamento de Descartes, esse pensamento cartesiano, de que tudo que é perfeito funciona igual a um relógio, a natureza, o corpo humano funciona como relógio, precisa ser revisto. Porque a maravilha não é o relógio, a maravilha é o corpo humano. Nós precisamos lembrar que o relógio é que tem a perfeição de um corpo humano, e não o contrário. Nós é que fazemos o relógio. Se não tiver nós para fazermos o relógio, não existe o relógio. Então precisamos começar a pensar na natureza como um todo e nos adequarmos a isso, e não manipular a exploração. Esses são os pensamentos, uma breve discussão sobre a lei. Me parece que eu falei 1h30 para os senhores, e me colocando à disposição para nós discutirmos, aprofundarmos alguns temas, tratarmos daquilo que seja essencial. Eu agradeço a atenção que me foi dispensada.